Olá, amados. Eu vou passar para vocês, através desse vídeo, sobre anatomia e fisiologia da voz, o que chamamos de trato vocal ou sistema fonatório. A laringe, nossa caixa de voz, tem a principal função focada para a respiração e deglutição, não para a fala e o canto. Fomos nós que adaptamos esse sistema. Então a gente vai estudar e conhecer cada elemento contido nesses aparelhos, com foco nas estruturas e fisiologia que são necessárias para a produção da voz. Esse sistema é contido por 3 aparelhos: o aparelho respiratório, aparelho fonatório e aparelho articulatório. Observe, o aparelho respiratório é basicamente constituído pelos pulmões e traqueia, seguindo o canal da faringe até as nossas fossas nasais. Como no canto, a gente tem um trabalho com muito mais foco no apoio que a gente exerce com ele. Então a gente vai também incluir costelas, em especial as últimas, que são as nossas costelas flutuantes. Tem maior poder de expansão toda a nossa musculatura intercostal. E por fim, o diafragma. Esse conjunto se contrai e ele expande nossa caixa torácica, controlando a pressão e o apoio do nosso ar, e é fonte de energia para a nossa voz. Veja como é a nossa prega vocal. Quem canta, é importante saber qual a fonte de energia para a nossa voz. O ar atmosférico é fonte de energia para a nossa voz. Quando expiramos, o ar passa pelo nariz e os pelos têm a função de purificar o ar atmosférico que passa pela cavidade nasal, chegando à faringe, onde passa também alimentos. E ali segue em direção à traqueia, que é um tubo que leva até os pulmões. Chegando aos pulmões, o ar dá seguimento até ao diafragma, onde chega na parte final a costela flutuante, que são os últimos ossos. Quando expiramos, o ar é expulsado para fora pelo diafragma. Quando o ar é expulso para fora, é chamado de expiração. O diafragma tem a função de mandar o ar até os pulmões. Os pulmões encaminham o ar até a laringe, nossa caixa de som, onde está as pregas vocais. O ar passando pela laringe, ela vai a caminho da faringe, seguindo tanto a nossa via oral, que é a nossa boca, ou nossa via nasal, que é o nariz. Ele passa, se você estiver expirando, você expira pelo nariz, passando na cavidade nasal até o ar ser expulso. O ar é purificado, é tratado quando entra no nariz. Através dos pelos, ele é purificado. Quando chega na cavidade nasal, ele é aquecido, porque na cavidade nasal tem várias curvas que impedem de qualquer ar, de qualquer poeira, de qualquer poluição entrar diretamente nos nossos pulmões sem primeiro ser tratado. Esse ar é fonte de energia para nossas vozes. Quando nós mandamos o ar para o destino, que é as pregas vocais, elas vibram através da compressão do ar. As pregas vocais vibram, a glote fecha, aí nasce o som.
A nossa cabeça, ela é caixa de amplificação e, resumindo, o nosso corpo é caixa de ressonância. Ou seja, toda parte vazia do nosso corpo é ressonância. Vemos aí no vídeo as costelas flutuantes, você viu o desenho do esqueleto e esses espaços vazios nós chamamos de ressonância. O mesmo caminho que passa o ar, passa também o alimento. Quando você coloca o alimento na boca, os dentes têm a função de triturar aquele alimento. Quando vira uma pasta, a língua tem a função de conduzir o alimento para dentro da faringe. A faringe é um órgão que passa o ar e também os alimentos. Temos um órgão que é chamado de epiglote. Funciona como um açapão. Quando o alimento vem, ele fecha a glote. É como uma tampinha. Quando o alimento desce, ele fecha, o alimento é desviado e conduzido a outro tubo. Porque se dentro da laringe não tivesse esse órgão epiglote, a comida ia direto para a traqueia e parar nos pulmões. Quando você está respirando, o epiglote não fecha, o ar passa livremente sem fechar a epiglote. Mas quando você coloca uma comida na boca, a epiglote fecha a passagem da traqueia que vai aos pulmões. Ou até mesmo tomando uma água, a epiglote fecha. Mas às vezes esse sistema acontece uma falha. Quando você toma uma água e você sofre um engasgo, é porque este órgão epiglote não fechou direito. E os pulmões acabam expulsando essa água. A causa da tosse, quando os pulmões não conseguem expulsar, pode acabar virando uma pneumonia. O nosso instrumento principal são as pregas vocais. E a nossa anatomia, ela está dividida em 3 partes que foi falado, que é o nosso aparelho respiratório, o nosso aparelho fonatório, que é produzido na laringe por intermédio das vibrações do nosso instrumento pregas vocais. E o último, nosso aparelho articulatório, que são dente, línguas, a úvula, a mandíbula, etc.